Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Quero passar informação rapidinho pra vocês que é a respeito da peruca. A peruca vai ficar na minha cabeça, não vou mais tirar. Todos os vídeos que eu fizer vai ser com a peruca, ok? Bom galera, atendendo a pedidos, eu quero fazer esse vídeo dedicado especialmente à Bíblia, as pessoas que questionam a Bíblia, as pessoas que realmente têm dúvidas a respeito da Bíblia. Bom, para quem não sabe, Bíblia, a palavra Bíblia, ela vem do grego, né? E ela significa reunião, conjunto de livros, ou seja, foram vários livros que foram reunidos. Esse livro não foi reunido por Deus, ela não foi inspirada por Deus, ela foi criada por seres humanos lá da Igreja Católica, do Império de Constantino, e vários livros foram reunidos, inclusive livros literários da época foram reunidos na Bíblia. Você pode pesquisar aí a respeito de concílio de Nicéia. Então, houve muitos concílios para se formar e para se gerar esse livro que a gente conhece como Bíblia Sagrada hoje. Então, antigamente, antes de chegar a esse livro que a gente lê hoje, houve muitas modificações na Bíblia, houve retiradas de livro, houve introdução de livros, e isso aconteceu muitas vezes lá no passado, certo? Então, Bíblia nada mais é do que reunião, conjunto de livros. E quando se fala de Bíblia, muitas pessoas aí têm dúvidas a respeito da criação, a respeito dos primeiros seres que foram criados por Deus na Terra, né? Que é a respeito de Adão e Eva. Então hoje eu quero falar com vocês a respeito de Adão e Eva, que supostamente foram os primeiros seres que a Bíblia menciona que existiu e que existiu daí para hoje, de existência de seres humanos que existe até hoje, certo? Então Adão e Eva, segundo Gênesis, e mais precisamente na passagem de Gênesis 4, ele relata o seguinte: é relatado lá que Adão e Eva, eles tiveram Abel, que foi o primeiro filho, e depois Caim, certo? Você pode acompanhar aí, se você quiser, Gênesis 4, e você vai acompanhar o raciocínio para você tentar entender o que as religiões omitem, o que as religiões, as igrejas pregam na cabeça das pessoas, sem estudar a fundo esse texto de Gênesis 4, sem estudar a complexidade e o que o texto ele está tentando dizer para a gente. Tudo que a religião ensina até hoje, em cima desta base bíblica, em cima desta base de Gênesis 4, é totalmente equivocado. Não se tem, eles não fazem um estudo aprofundado em cima desse tema. Então houve a criação de Eva e Adão, eles tiveram dois filhos, Abel e Caim. Abel foi morto por Caim. Eu só estou resumindo para vocês, para chegar onde eu quero chegar, que vocês entendam. Então Abel foi morto por Caim. Caim, ele foi punido por Deus, certo? Então Deus mandou ele para um outro lugar, que ele foi lá para a banda do Oriente, a terra chamada Nod. E ele não tinha mais contato com Adão e Eva. Seria como se Adão e Eva ficassem em São Paulo e Caim fosse mandado, ou que ele foi andando praticamente até o sul de Minas. Ou seja, Caim, ele não tinha mais contato com Adão e Eva, e vice-versa. Adão e Eva não tinham mais contato com ele, porque segundo esse texto de Gênesis, Deus puniu Caim para que ele não permanecesse mais junto com Adão e Eva. Então ele foi para uma terra distante, e olha só o que o contexto diz. O texto segue assim, ó: quando ele chegou nessa terra de Nod, ele conheceu a sua mulher, e essa mulher, eles casaram-se e tiveram filhos. Você pode acompanhar aí que eu não estou fugindo do texto. Você pode pegar na sua Bíblia, acompanhar comigo, e você pode acompanhar que pela cronologia de que essa história nos conta, a partir do versículo 14 de Gênesis 4, essa cronologia histórica conta que ele foi para lá, que ele foi para essa terra, e nessa terra ele encontrou a sua mulher. Ou seja, se somente existiam Eva e Adão, Adão e Eva, e eles geraram Abel e Caim, como é que quando Caim chegou nesta região,
ele já encontrou uma mulher. Aí alguns religiosos afirmam que lá para frente, lá em Gênesis 5, 6, de que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Mas esse contexto que eles usam, tentam encaixar nessa cronologia, é totalmente deturpada. Porque esse texto, esse versículo que eles tentam encaixar em Gênesis 4, não segue o contexto cronológico deste texto da vida de Adão e Eva, o nascimento de Abel e Caim, e até a ida de Caim a essa terra, até a banda de Nod, aonde ele encontrou sua mulher. E olha só o que o texto diz. Então segue o texto assim, ó. Em Gênesis 4, no versículo 16, está escrito assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Enoque teve 5 filhos, né? E o 5º filho de Enoque, que se chamava Lameque, conheceu nesta terra mais 2 mulheres. Essas 2 mulheres se chamavam Ada e Zilá. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, como é que Caim chegou a uma região? Caim chegou a uma região que não tinha nada a ver com Adão e Eva, eles não tinham mais contato nenhum. Então Caim chegou a essa região, encontrou uma mulher, casou-se com ela, teve filhos, tiveram 5 filhos. O seu 5º filho, que se chamava Lameque, encontrou mais 2 mulheres, que se chamava Ada e Zilá. Nomes esses que jamais foram citados cronologicamente e antes a esses fatos bíblicos. E eu pergunto para vocês, minha gente, como é que isso é possível? Se Adão e Eva foram os primeiros seres, segundo a Bíblia, a serem criados por Deus na face da terra. Isso nos mostra exatamente como a religião manipula as pessoas, como a religião manipula a história e de como a Bíblia também pode ser um livro adulterado. Uma vez que você não consegue encaixar, se você seguir, mas não tem outra alternativa, você tem que seguir esse texto pela cronologia da história. Você não pode fugir dele. Se você fugir desse contexto cronológico, você está colocando pelo em ovo. Então a Bíblia nos fala, exatamente neste versículo, nesta passagem de Adão e Eva, de Caim e Abel, a morte de Abel e a ida de Caim para outra região, nos mostra claramente de que haviam seres vivos antes da criação de Adão e Eva. A Bíblia não é o único livro religioso que existe no mundo. Existe o sânscrito hindu, que ele é inclusive até muito mais antigo do que a Bíblia. Existe o Alcorão. E só para vocês terem uma ideia, no mundo inteiro existem mais de 6.000 religiões. Não é 5, 10, 15, 20 não. São mais de 6.000 religiões. Aí eu pergunto e faço uma indagação para você. Será que o Deus verdadeiro, esse Deus que a gente busca de alma, de coração, de verdade, será que ele é tão intransigente, ele é tão divergente de opiniões, tão divergente de ideias, que ele mandaria cada homem, cada ser, criar mais de 6.000 religiões no mundo todo? 6.000 religiões que estão catalogadas pelo Vaticano. Isso é o que se tem, é o que se sabe que é real, que é realidade. Fora as religiões que não são catalogadas, as religiões que a gente não sabe que elas existem. Então cabe a você, cabe a cada um pegar este livro. É um livro poderoso, é um livro que pode ser usado para o bem, mas pessoas maldosas que têm um coração ruim podem usar esse livro para o mal. As pessoas podem usar tanto este livro que se chama a Bíblia, tantos outros livros que estão relacionados à religião, dos quais eu já citei aí anteriormente, e podem usar para fanatismo religioso. Porque as pessoas
que se envolvem com isso, elas não se aprofundam no que elas são ensinadas pelos seus pastores. O que o pastor lá fala, as pessoas simplesmente acatam como se ele fosse um ser enviado de Deus, e não é assim. Todo ser humano é ser humano. Não existe nenhum ser humano especial na face da terra. Não existe nenhum ser humano que seja um anjo enviado por Deus, porque ele é de carne e osso. Então, galera, peço que vocês, se vocês quiserem entender essa passagem, e essa passagem prova claramente de que antes de Adão e Eva existiam seres vivos. Tá? E tem um outro detalhe: depois de todos esses fatos acontecerem, ou seja, depois de Abel morrer, Caim for para a banda do Oriente, da banda de Nod. Ele encontrou a sua mulher, teve 5 filhos. O último filho, Lameque, encontrou mais 2 mulheres que jamais foram citadas, que são citadas na Bíblia anteriormente. E depois desses fatos, a cronologia do texto fala que Adão e Eva foram ter o terceiro filho, que se chamava Sete, ou seja, um homem. Então isso prova de que o terceiro filho que Adão e Eva tiveram era um homem. Então ele jamais poderia ter entrado na cronologia anterior como mulher para ter gerado filhos e filhas com Caim, porque ele era homem. Então a história é essa, pessoal. Beleza, pessoal? Então fica a dica para vocês. Leiam esse texto, tirem suas próprias conclusões, porque vocês fazendo isso, vocês jamais serão enganados por pastores que querem simplesmente te levar para dentro das igrejas e pegar o seu precioso e suado dinheiro. Beleza? Então fica a dica aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.